A graça e a paz, amém? Muito bem, vamos começar com uma oração. Muito obrigado por este momento tão especial que a gente pode chegar na tua casa, a gente pode novamente permitir que a tua palavra venha nos iluminar, porque ela é a luz que nos conduz ao caminho do céu. Então, Pai, em nome de Jesus, esteja no nosso meio, nos abrindo o entendimento para podermos também aplicar aquilo que nós temos aprendido aqui sobre o Antigo Testamento para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Começando com uma pergunta hoje, até que ponto a cruz de Jesus trouxe mudança em nossas vidas? Né? Ou o que é a cruz de Jesus? Qual é a herança que nós temos através da cruz de Jesus? E a gente vai fazer um paralelo hoje com o Antigo Testamento, né, e ver a herança do povo de Israel, a terra prometida, né, e como eles batalharam e lutaram para conseguir conquistar a terra, né, a terra prometida de Canaã. A gente viu semana passada de que Israel, povo, na verdade ele não era o povo de Israel, já era o povo de Israel, né? Assim, já tinha passado de Jacó, eles pegaram o nome de Jacó, né, que Jacó foi mudado o nome para Israel, então era o povo de Israel. Eles saíram do Egito, levando bastante bens consigo, através de um grande milagre, né, atravessando por dentro do Mar Vermelho. Ficaram então chegaram até no Monte Sinai. Isso demorou mais ou menos em torno de 2 meses. A gente viu ali a caminhada saindo do Egito até a entrada, até chegar no Sinai. Vocês têm um mapa ali na página 31, né? De uma possível rota que eles tivessem feito, tá? Saindo lá do Egito, eles foram caminhando para o sul. Vocês podem ver ali, então, o Monte Sinai bem ao sul, sendo que se vocês forem observar aquela linha tracejada, ela bem em cima, bem ao norte, meio que acompanhando o litoral do mar Mediterrâneo, eles teriam chego bem mais rápido, né, próximo a Canaã. Só que não era o propósito de Deus chegar rápido. O propósito de Deus era tratar o povo dele. Se vocês forem verificar, bem lá atrás, tem um apêndice ali com alguns mapas. O primeiro mapa vai mostrar ali as jornadas de Abraão, Isaac e Jacó. Logo o próximo mapa, o segundo mapa, vocês vão ver ali então a saída do povo do Egito, semelhante àquele mapa que vocês têm lá na lição, né, que a gente acabou de ver lá da página 31, mas agora é colorido, né? E aí vocês vão ver de repente, tem o triângulo ali em cima na legenda e diz ali topo de montanha, prováveis localizações do Monte Sinai. Significa que o Monte Sinai específico, né, tem uma certa dificuldade de identificar, porque nessa região, se vocês forem ver, olha só lá, é um mapa geográfico, né? Dá para ver que, na verdade, existem bastante montanhas naquela região, tá? Então, até hoje não existe uma certa dúvida em relação a qual seria o Monte Sinai, no qual Deus havia realmente se manifestado. Até um certo ponto, né, se eles soubessem qual é o Monte Sinai, de repente ia virar local de peregrinação e uma coisa semelhante, né? Sendo até que tem um monte lá nessa região que eles denominam Monte Sinai, onde caravanas vão até lá e inclusive eles identificam aquele monte como sendo o Monte Sinai. E aí então vocês têm a rota, de novo subindo então indo ao norte até chegar a Moabe, né? E aquele traço já o caminho mais laranjado ali, né? Esse mapa já é um mapa um pouco mais completo do caminho deles até Canaã. Eu vou fazer uma trajetória, uma caminhada, desde aquilo que a gente viu lá no Sinai. Se vocês forem abrir a Bíblia de vocês, a gente estava vendo lá Números semana passada, abram lá em Números capítulo 10 agora, Números capítulo 10. Como eu já havia falado para vocês, os livros do Antigo Testamento eles não estão em ordem cronológica. Significa, se você quiser acompanhar a história do Antigo Testamento, você vai ter que ler Gênesis, Êxodo, pula Levíticos, vai para Deuteronômios, porque Deuteronômios vai descrever essa trajetória deles, certo? Êxodo, a gente viu lá em Êxodo, semana passada na verdade a gente viu Êxodo, né?
Quando eles chegam no monte, Moisés sobe no monte, permanece 40 dias, ele desce, aquele pecado, ele sobe de novo, aquela trajetória toda ali está descrita em Êxodo. Se você quer pegar a continuação, você vai ter que ir para Números, né? Terminando o Êxodo, vai para Números, e aí você vai ter a descrição disso que a gente vai estudar hoje. Então, Números capítulo 10, versículos 11 em diante, diz assim: no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Então os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai para suas jornadas, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Aqui então está bem especificado, né? Eles permaneceram 2 anos ali no deserto do Sinai. E então, depois de 2 anos, é que eles levantaram o acampamento. Pense num tempo longo que eles ficaram naquele local. E ali Moisés, então, Deus deu maná para eles. Vocês lembram, né, que semana passada a gente falou do maná, como era complicado o povo aprender, se disciplinar, e diariamente lá, colher o maná e tudo mais, né? Essa disciplina diária, né? Mas então, eles permanecem naquele local 2 anos. Depois de 2 anos, então, a nuvem ela se ergue, eles levantam o acampamento, então, porque naquele período eles construíram o tabernáculo, eles construíram a Arca da Aliança, eles fizeram as vestes dos sacerdotes, então eles fizeram todo um preparo, certo? No deserto, para eles poderem continuar a fazer essa caminhada e daí para poderem entrar na terra prometida. Aí já tinham as leis escritas e tudo mais, tá? Então foi um período de preparação, 2 anos de preparação, para então continuar a caminhada. Se a gente for verificar o que acontece durante a caminhada, veja lá no capítulo 11, já acontece murmuração de novo, né? A gente já viu alguns momentos de murmuração, aqui novamente acontece. Eu queria destacar aqui o versículo 4, veja só o que diz lá no versículo 4. Aqui na minha tradução diz: o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Alguma outra tradução traduz diferente a palavra populacho? Um bando de estrangeiros. Bando de estrangeiros. Mais uma outra tradução? Oi? E o vulgo que estava no meio dele. E o vulgo. Tem outra tradução? Tem uma tradução que vai falar o povinho. O povinho. Então, o que significa isso, gente? Eu havia mencionado de que junto com o povo de Israel, no Egito havia vários outros povos escravos. E quando os israelitas saíram da escravidão, o que acontece? Alguns aproveitaram essa deixa e foram junto. E esse povo agora começa a reclamar. E quem entra junto nesse coro? O povo de Israel. E ele fica bem claro, né? O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo. Então o povo começou a disseminar ali, a reclamar e tal, e aí em coro os israelitas entraram junto nessa questão e começaram a reclamar, tá? Então, só para vocês entenderem, o povo de Israel neste momento então não é um povo só composto de filhos de Abraão, herança de Abraão, Isaac, Jacó e tal, mas aqui já haviam outros povos inseridos no meio deles. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse tema, né? Como é que Deus trata este outro povo estranho no meio do povo dele, né? E a gente vai ver que Deus, ao contrário do que a gente muitas vezes pensa, Deus é um Deus que quer se manifestar a toda a etnia, né? De todas as famílias, de todos os povos. Muito bem. Temos lá também no capítulo 11, a partir do versículo 20, por aí, até o versículo 25, ali vai falar especificamente que para Moisés estava muito difícil governar esse povo, né? Estava pesado governar esse povo. E o que acontece? Aí Deus fala: separa 70 homens, e eu vou tirar do Espírito que está sobre você, eu vou derramar sobre esses 70 homens, e esses 70 homens vão para ti ser o auxílio, eles vão te ajudar a governar o meu povo, tá? E tem
algumas coisas bem interessantes sobre isso, não quero entrar nos detalhes, só para a gente saber que quando Jesus é preso, ele é levado diante do Sinédrio. E esse Sinédrio é consequência desses 70 líderes aqui, porque ele é composto como se fosse um conselho de líderes do povo, formado por 70 anciãos, ou 70 representantes das tribos de Israel, que depois, mais tarde, se torna o Sinédrio. E quando Jesus é interrogado pelo sumo sacerdote, tá? O sumo sacerdote ele era o líder dentro do Sinédrio. Então, a origem desse Sinédrio é aqui, tá? Para a gente entender que isso vai influenciar toda a história de Israel, inclusive nos tempos de Jesus. Que aí Jesus é preso, o primeiro lugar que ele é levado, então, a ser julgado é no Sinédrio. Daí depois ele vai para outras instâncias. Muito bem. Temos aí também Miriam e Arão, são os dois irmãos de Moisés, né? A gente lembra de Miriam e Arão, né? São os dois irmãos de Moisés. No capítulo 12, eles se levantam contra a autoridade de Moisés. Por quê? Novamente, olha a questão. Capítulo 12, versículo 1. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope, que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Muito bem, a gente lembra que Moisés lá anteriormente, ele tinha, na verdade, ido para a casa de Jetro, certo? Onde ele tinha casado então com uma das filhas de Jetro. Jetro deu uma das filhas dele em casamento. Moisés então não se sabe, eu pelo menos pesquisei, procurei, mas não achei nenhuma referência em relação à esposa dele, a filha de Jetro. Mas provavelmente ele talvez teve mais do que uma esposa. E uma delas então era essa etíope. E o que era essa etíope? Algum de vocês tem outra palavra para etíope? Cuxita, isso mesmo. Alguém outra palavra? Acho que é isso, né? Cuxita ou etíope. E, gente, esse é um povo na África, ficava próximo ao Egito, tá? E era negro. Esse povo era negro. Então Moisés casou com uma negra. Aí a gente pasma, né, de repente. E o que aconteceu? Preconceito aí, ó. Preconceito. Gente, olha só como é forte esse negócio. Até na Bíblia já havia preconceito contra os etíopes, ou os cuxitas, no caso, né? Anos antes, né, da escravidão que nós sofremos aqui no Brasil e tudo mais, o preconceito de Miriam e Arão, dizendo, poxa, olha só, ele casou com uma etíope. Lógico, existe toda aquela questão racial, não somente a discriminação racial, mas aqui a questão de povo de Deus, né, que o próprio Deus pede que eles não se misturem com outros povos, certo? Mas que de alguma forma Moisés acaba casando então com essa etíope e provoca com isso discussão. Arão e Miriam se levantam contra Moisés por causa dessa atitude. Só que aquela questão, né? Mesmo que Moisés estivesse errado, quem trataria da vida de Moisés não eram Miriam e Arão, é Deus. E Deus havia chamado ele. Então, essa questão é diante de Deus, não é diante de Miriam e nem Arão que deveriam estar se metendo nessa questão. Mas enfim, continuando, após o capítulo 12, tem outros eventos. Vamos focar no capítulo 13. Eles então chegam até a terra prometida, né? E aí Moisés manda então os espias. Então ele manda os espias, eram 12 espias, eram 12 pessoas que eram enviadas para observar a terra e ver se realmente era uma terra boa, fazer uma tática de guerra ali, né, para ver como é que era o povo, a terra onde eles iam entrar. E aí, no capítulo 14, a gente vê ali, então os espias voltam no capítulo 13, né, a partir do versículo 25, e eles trazem um relatório muito pessimista, né? Dos 12 que foram enviados, 2 dizem, não, é terra boa, é isso mesmo, né? É Josué e Caleb, certo? Josué, aquele mesmo Josué que já, na hora que Moisés subia no monte, Josué ia junto.
O cara então já era próximo de Moisés, e Moisés sabia que ele podia confiar em Josué, por isso que mandou Josué junto. Então duas pessoas trouxeram um parecer favorável. Terra é boa, claro, existem gigantes, existe tudo, toda essa questão, sim, mas Deus é conosco. E traz um relatório positivo, mas o povo, no capítulo 14, então resolve, decide não entrar. Fizeram uma votação. Vamos votar, vamos ver, né? Eleição, vamos ver quem está a favor de voltar para o Egito, quem está de acordo. Não decidiram, então, não entrar na terra prometida. Deus então se ira, né, pela desobediência do povo. Quando o povo então vê a ira de Deus, depois disso eles dizem, então vamos entrar. E aí Moisés diz, não, agora vocês não vão entrar, que Deus não está com vocês. E aí eles, não, a gente vai entrar, e aí acabaram entrando e se deram mal. Lá no versículo 44, contudo, temporariamente, tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram no meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que viviam naquela região montanhosa, os feriram, derrotando-os até Horma. Então não significa que eles entraram e se deram mal, né? Porque Deus não estava com eles. Deus havia dado a liberdade para eles entrarem, decidiram não entrar, e essa foi uma decisão. Então Deus falou, então tudo bem, acabou o ponto final. E aí quando eles viram que Deus ficou irado, agora vamos entrar. Daí Deus disse, agora não é para entrar. E mesmo assim, aquela questão, mesma coisa do maná, né? Vai lá, junta para cada dia. O pessoal não foi. Não vai no sábado. Aí tinha alguns infelizes que foram no sábado, né? Então, essa dificuldade da disciplina, da obediência. Muito bem. A partir disso, então, no capítulo 14, versículo 22, a gente vai ver também ainda, né, então, a consequência dos 40 anos no deserto, né? Capítulo 14, versículo 22, né? Nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles virá à terra que prometi e jurei a seus pais, nenhum daqueles que... e por aí vai, né? Então ele vai estar afirmando essa questão ali do castigo do povo que não poderia estar entrando neste momento. Agora veja lá agora no capítulo 15, versículo 15 e 16. Ali a gente tem uma lista de alguns mandamentos, né, algumas recomendações ao povo. Veja o que Deus fala no versículo 15 e 16 do capítulo 15. Quanto à congregação, um só estatuto haverá para vós, e para o estrangeiro que entre vós peregrinar. Nas vossas gerações, como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Deus fazia diferença. Assim será o estrangeiro. Do jeito que vocês são, é o estrangeiro. A gente sempre tem aquela concepção de Antigo Testamento, parece que Deus é um Deus exclusivista, ele não aceita nenhum outro povo a não ser o povo santo dele. Na verdade não, o desejo de Deus era que os outros povos, que o povo de Deus fosse referência para os outros povos, e que os outros povos seguissem os mandamentos de Deus, assim como o povo dele seguia. Deveria seguir, né? Muitas vezes não seguia. Então, aqui a gente fica claro para a gente que Deus não fazia essa acepção, mas Deus não pode aceitar o pecado. Não é que o outro povo podia entrar no povo dele e adorar os outros deuses. Isso não. Ele deixa bem claro, o mesmo rito é para vocês e para o outro povo. Significa, não existe um rito diferente, não existe um sacrifício diferente para o de fora. Para me adorar é o mesmo processo, é o mesmo trajeto. Então ele teria que abandonar os outros deuses para então fazer parte do povo de Deus. Entendemos isso? Então não é que Deus queria que todos os povos entrassem para Israel e cultivassem os outros deuses. Isso não, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, tranquilo em relação a isso, Deus então não é um Deus que exclui outros povos, mas sim que integra, desde que os outros povos aceitem as regras e os ritos de Deus. Ok? Muito bem. Daí a partir disso, então, vamos dar uma corrida ainda no capítulo 16, a gente vai ter um levante ali de 3 líderes, Coré, Datã e Abirão,
que se levantam contra a autoridade de Moisés e de Arão, diz não, no meio do povo de Deus também tem outros profetas, não sei o que e tal, e se levantam até de uma forma bem rebelde. No capítulo 20, então, vamos dar uma corrida aí, no capítulo 20, existem outras leis ali e tal. No capítulo 20, então, a morte de Miriam e de Arão está descrita ali no capítulo 20. Então, Moisés, Arão era mais velho que Moisés, Miriam também era mais velha, né? Tanto é que quando Moisés é colocado na água, Miriam ficou acompanhando na margem do rio, a gente já viu sobre isso. Então, eles são mais velhos do que Moisés. No capítulo 26, é feito um segundo censo. Se a gente for pegar bem no início de Números, é feito um censo, contar do povo, ver quantos tinham prontos para a batalha, tudo mais. E aí eles passam pelo processo todo no deserto. Então muitas pessoas, como eles não entraram, eles passaram bastante tempo no deserto, e essa geração que não quis entrar na terra prometida, que optou em não entrar, eles morreram nesse processo desses 40 anos. E aí, no capítulo 26, a gente tem uma recontagem do povo agora. Ver quantos estavam aptos para a batalha e tudo mais. Ok? Aí no capítulo, vamos dar mais uma acelerada, no capítulo tem mais algumas leis sobre as festas judaicas, sobre as festas que deveriam respeitar, de como é que deveria fazer. Algumas outras leis. Capítulo 32. Algumas tribos, Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés, que eram tribos, né, de Israel, elas queriam uma terra que ficava do outro lado do rio. Se você for observar o mapa ali na sua página 33, tem ali, Ruben, Gad e Manassés. Manassés do leste ainda diz assim, né? Então essas tribos, a terra prometida de Deus era do outro lado do rio. Então eles teriam que atravessar o rio para entrar na terra de Canaã. Mas eles queriam ficar com aquela terra do lado nosso, que seria do lado direito, né, da margem do rio. E Deus então diz, ok, então tudo bem, vocês podem ficar com essa terra, só que vocês vão ter que acompanhar as outras tribos, vão ter que ajudar a conquistar aquela terra que vocês vão ter que conquistar, então vocês vão ajudar eles a conquistar, depois vocês podem voltar. Mas eles tinham que fazer o trabalho, não é, a gente já ganhou essa terra aqui, beleza? Não, vai ter que trabalhar do mesmo jeito, vai ter que cooperar, né? Continuando então, no capítulo 33 vocês têm uma descrição bastante minuciosa, né? Desde a saída do Egito, todas as paradas que eles fizeram, de onde eles foram para onde, de onde para onde, e até um tanto maçante, né? Mas aí tem todo o período, né, a trajetória que eles fizeram a partir da saída do Egito. Muito bem, saíram do Egito. E agora vamos lá para Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio é o próximo livro, né? Deuteronômio, o que significa Deutero? Deuteronômio significa segunda lei. Então, não é que é a segunda lei, é que a lei era repetida. Então Moisés chegou num certo momento, antes de eles entrarem na terra prometida, Moisés fez uma revisão, porque aquelas pessoas que ouviram a lei de Deus quando eles saíram no Sinai eram um povo. Agora, se passaram 40 anos, essa nova geração precisava ouvir essa lei de novo, porque várias pessoas haviam morrido e não sabiam. Então Moisés, antes deles entrarem na terra prometida, Moisés fala o seguinte: vem, gente, vamos fazer o seguinte, agora eu vou repetir a lei. E aí vocês vão ver que todo o livro de Deuteronômio ele repete várias das leis que a gente vai encontrar em Êxodo e em Levítico, tá? E por isso que às vezes a leitura se torna um pouco maçante. Poxa, mas eu acho que eu já li isso em algum lugar. Sim, você já leu, porque agora Moisés vai repetir a lei antes deles entrar na terra, porque tinha muita gente que não conhecia. Quando a gente veja lá em Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 em diante. Até vai ter o decálogo, né, os 10 mandamentos lá no capítulo 5. Mas enfim, vamos lá para o capítulo 7. Diz o seguinte: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra na qual passas a possuir, e tiver lançado de diante de ti muitas nações, os heteus, os gergazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus
7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu. E quando o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, totalmente as destruirás. Não farás aliança com elas, nem terás piedade delas. Não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas afastariam o teu filho de mim para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e vos destruiria rapidamente. Porém assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus bosques sagrados e queimareis no fogo as suas imagens de escultura. Deus aqui dá umas instruções muito claras para o povo, tá? Que não era para eles fazerem alianças com esses povos, acordos. Diz, porque a partir do momento que você faz um acordo com esse povo, eles vão se tornar um tropeço para vocês. Não se case com eles, nem tome mulheres deles para casar com vocês, porque isso vai desviar vocês do meu propósito, das minhas leis. Então Deus dá aqui orientações muito claras para que o povo permaneça firme no foco, tá? Então Deus, ele é um Deus que quer alcançar outras nações, sim, mas não que as outras nações podem vir com sua idolatria e fazer parte do povo de Deus. Então, aí está um grande segredo. Muitas vezes a igreja ela deve evangelizar os povos e os perdidos, mas a partir do momento que a pessoa aceita Jesus, ela não pode continuar com os mesmos hábitos. Ela precisa haver uma mudança de atitude, certo? Então ela não pode agora fazer parte da igreja, mas continuar com as mesmas atitudes de antes. E é isso que Deus estava alertando ao povo dele neste momento, quando eles fossem entrar. Vamos ver lá no livro, tá? Um pouco do texto. Diz ali: tempo e lugar dos personagens. Após a caminhada de 40 anos no deserto, o povo finalmente está pronto para entrar e possuir a terra prometida. Deus já havia falado para o seu povo o que deveriam fazer quando atravessasse a terra prometida. Enquanto Josué estava vivo, ele zelou para que acontecesse de acordo com o exigido por Deus através de Moisés. Josué se preocupou em transmitir a lei divina adiante para as novas gerações, para que estas continuassem a ser fiéis como seus pais. Então a gente vê aqui, quando eles entram, vamos agora para Josué capítulo 3, depois de Deuteronômio vem Josué, vai lá para Josué capítulo 3, só no finalzinho de Deuteronômio que vai falar ali sobre a morte de Moisés e tal, outras coisas mais históricas. Mas vamos agora lá até o capítulo 3. Antes então de entrar, Moisés passa o cajado então para Josué, que era o cara que estava ali sempre junto de Moisés. Moisés, depois que Josué, depois que Moisés morre, ele fica muito receoso em assumir, porque pensa a responsabilidade. Entrar agora com aquele povo todo, e ali já diz, a gente já leu, né? 7 povos mais poderosos que vocês, mais numerosos que vocês. Então, o povo de Israel era a minoria. Eles iam ter que batalhar contra vários povos. E ele fica assim bastante atemorizado, e a gente vê então no capítulo 1, Deus dizendo: vai tu, né, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais. Versículo 6 e 7, né? Então somente esforça-te e ser muito corajoso, cuide em fazer conforme e aí por aí vai. Então Deus dando força e motivação para Josué, dizendo: gente, eu estou contigo, vai, seja forte, seja corajoso, eu estou com você. Então não era para Josué se ficar com medo. Capítulo 3 então, da travessia do Jordão. Aquelas pessoas que haviam visto as águas do Mar Vermelho abrirem e passar por dentro do mar já tinham morrido, certo? Agora quem estava vivo era uma geração nova,
E aí então agora Deus faz um milagre muito semelhante na entrada do povo dele para conquistar Canaã. Ele novamente faz a água parar de correr. Não é que ela faz parar de correr, ele simplesmente interrompe o fluxo de água. A água foi se acumulando, como se fosse uma barragem. A água foi se acumulando, e o povo passando. Até que o povo todo passou. Tem até uma questão ali que a Arca da Aliança vai na frente, fica parado no meio, e aí, enquanto isso, o povo passa, depois a Arca da Aliança sai, a hora que a Arca da Aliança sai, volta a correr o rio de novo, né? Então é algo bem interessante que acontece, um fenômeno bem interessante que acontece nesse momento aqui. Eles entram na terra prometida. Veja lá agora no capítulo 5, versículo 12. O que acontece no capítulo 5, versículo 12? No dia depois de terem comido o produto da terra, cessou o maná, os filhos de Israel não o tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Este é um momento específico agora, quando o maná deixa de existir, porque agora eles tinham entrado na terra prometida. Significa que agora eles teriam um novo processo na vida deles, que era colher. Agora não precisava mais de maná. Então o maná cessou. Tá? Existem alguns princípios, alguns links que eu queria fazer. Né? Para a nossa salvação, a gente não consegue fazer nada. É graça de Deus. É Ele que te dá a salvação. Você somente precisa aceitar. Dizer sim, eu quero, e buscar viver de acordo com a lei de Deus. Aí a gente é introduzido numa vida cristã. Você é introduzido numa nova vida, numa vida de novos princípios e novos valores. Tá? Agora, nessa nova vida de novos valores, aí custa um preço para a gente, que é o preço da santificação, que é de você conquistar, você se negar a si mesmo, tá? e valorizar aquilo que Cristo conquistou para você na cruz. Por isso que eu falei aquela questão bem no início, o quanto nós vivemos a herança de Jesus. Nós vivemos a herança de Jesus, porque Jesus conquistou bastante coisa lá na cruz para nós. Salvação eterna, em primeiro lugar. Perdão dos pecados, em segundo lugar. Só que junto com Ele, a gente tem lá na palavra de Deus o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então essas coisas estão à nossa disposição. Só que para isso a gente tem que pagar um preço. Que preço? Eu me negar a mim mesmo, que é o velho homem morrer. O que é o velho homem? É a minha velha natureza. Se eu sou mentiroso, não devo mentir mais. Então esse esforço é meu esforço que eu tenho que fazer. Essa é a minha parte. Jesus já me perdoou. Agora tem um outro lado que eu tenho que fazer. Paulo fala que nós fomos salvos para as boas obras. Não é que nós fomos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Significa que fomos salvos para andar em novidades de vida. Só que muitas pessoas aceitam Jesus, mas não buscam um caminho de santificação, de obediência. E muitas vezes, então, acabam dando mau testemunho. O que é um mau testemunho? É aquela pessoa que diz que vai para a igreja, mas não vive conforme os princípios da palavra. Que não busca uma vida de santidade, de consagração. Se diz ser uma coisa, mas a vida fala outra. Tá? E aí é um grande risco que a gente corre. Então essa conquista da terra prometida é tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é para nós, é para você e para mim. Mas o que tudo isso nós estamos vivendo? Daqui a pouco eu vou voltar nessa questão. Então eles entram na terra prometida, e o que acontece lá dentro? Então o maná cessa. Outra coisa, Deus tinha deixado claro que não era para eles. Aí tem a batalha de Jericó, né? Capítulo 6, se vocês forem ver lá, Josué, capítulo 6, a batalha de Jericó. Aí tem a batalha de Ai, uma grande vitória, uma grande derrota em Ai, porque Deus tinha falado: não peguem em nada do que está em Ai, não pega nada. Já vamos provar o povo para ver se é obediente. O que acontece? Um querido, né,
Acã acaba pegando lá algumas coisas que achou muito bonito, né? Enterrou debaixo da tenda dele, e mesmo que ele achava que ninguém tinha visto, Deus tinha visto, né? E aí eles vão atacar Ai, essa cidade, e aí eles são derrotados. E aí Josué fala: mas como? Por quê? Aí Deus diz: tem pecado. Aí então remove o pecado, remove a desobediência, né, drasticamente, e então depois a vitória em Ai. Aí, capítulo 8, acontece algo muito importante, que é a leitura da lei. Vocês lembram que Moisés, antes de eles entrarem na terra prometida, ele leu a lei? Eles entram na terra prometida, começam a conquistar a terra. O que Josué faz? Vamos ler a lei de novo. Vamos ler a lei. O que Deus está falando para a gente fazer? Vejam bem, a gente acabou de ter uma consequência de pecado, desobediência. Então vamos ver a lei. O que a lei diz? Assim, assim, assado, tal. Vamos cumprir a lei, vamos obedecer. Josué dá um foco de novo, puxa o povo, por aqui, porque o povo já estava desobedecendo, então ele dá uma direção de novo. Aí, no capítulo 9, os Gibeonitas, acontece aí então uma aliança. Deus tinha falado: não façam aliança com esses povos da terra. Tudo bem. Aí vieram os caras muito espertos, né, ali da região, só que eles pegaram pão velho, todo embolorado, chegaram para Moisés: Moisés, faz aliança com Moisés, Josué, faz aliança conosco, porque a gente veio lá de longe, uma terra muito longe, então a gente quer fazer aliança com vocês. E Josué não consultou a Deus, diz a própria palavra, não consultou a Deus, e acabou caindo nessa mentira, fez aliança: não vamos não, a gente não vai batalhar contra vocês, a gente não vai lutar contra vocês, tudo mais. Fizeram aliança com esse povo. O que acontece? Este povo dá problema depois. Deus tinha deixado claro: não faça aliança com outros povos. Fez aliança, e aí depois até outros povos atacam os Gibeonitas, e aí até eles têm que ir lá ajudar os Gibeonitas para expulsar esses outros povos, porque eles tinham feito aliança com eles. Então, algo triste que acontece. Veja lá agora, no capítulo 10. Eles primeiro vão para o sul, conquistam todo o sul. Capítulo 10, versículo 41 em diante. 10, 41. Diz assim: feriu a Josué desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen e Gibeon. De uma só vez tomou Josué todos estes reis e a sua terra, porque o Senhor, o Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial de Gilgal. Gilgal então se torna como se fosse uma base, certo? E aí eles tomaram todo o sul, lutaram, e aí agora estavam retornando, voltaram para Gilgal. Depois disso, então, capítulo 11, versículo 15, veja que está escrito lá no 11, 15, diz assim: como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Então Deus tinha ordenado algumas coisas a Moisés passou essas ordens para Josué, e aqui a palavra de Deus diz que Josué seguiu fielmente todas as palavras que Deus tinha falado para Moisés. Pensa alguém realmente engajado, alguém realmente comprometido, perfeito? Não, a gente já viu, né? Com os Gibeonitas já fez aliança, né? Então Josué não era perfeito, mas foi um cara valente, né? Daqueles 12 espias que já trouxeram um parecer favorável, um deles era Josué. Então já dá para ver que ele não se deixava influenciar pela maioria, não era uma pessoa influenciável, ele tinha opinião própria, e a opinião própria dele, que opinião era de Deus, porque ele buscava a vontade de Deus, buscava obedecer a Deus. Então é uma pessoa que lutava contra a maioria, né? Então aqui a gente pode ver, eles tomam o sul, depois eles tomam o norte também, e Josué fez a parte dele. Aí até no capítulo 12 tem toda uma relação de reis que foram vencidos.
a gente pensa assim, então tá, beleza, então derrotaram a terra, agora a terra era só controlar ou dominar ela, é só plantar. Não. O que acontece? Veja lá no capítulo 13, versículo 1. Quando Josué era idoso e avançado em dias, disse-lhe o Senhor: já estás velho e avançado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Significa que Josué tinha conquistado tudo que era para conquistar? Não. Tinha muita terra. Aí, se você for ver, né, a terra que ainda fica é esta. Todas as regiões dos filisteus, aí por aí vai, ele vai falando todas as terras que, ó, tem tudo isso para conquistar. Então eu quero dizer para vocês, amados, você pode viver a tua vida inteira, vai chegar pertinho ali da sua vida, né, de ser promovido para a próxima, né, que você não vai ter conquistado tudo aquilo que Deus planejou para você, de tanta coisa que Cristo conquistou para nós naquela cruz. Amém? Então, mas não, eu não estou falando só de bênçãos materiais aqui, tá, gente? Não estou falando só de bênçãos materiais, eu estou falando do quê? Da vida e vida em abundância que Jesus fala. O que é uma vida abundante? Não é uma vida cheia de riquezas, mas existe uma abundância que nenhum tesouro desse mundo pode pagar, que é a paz do nosso coração, que é você ter um lar abençoado, a presença de Deus, você poder ter comunhão com Deus, você poder ajoelhar e orar a Deus, ter contato direto com Deus. Existem tantas bênçãos. Os dons espirituais, então, nem entrei na questão dos dons espirituais. Dom de línguas, dom de manifestação de milagres, certo? Isso está à nossa disposição, mas vai muito de acordo com aquilo que você quer receber. Eu gosto de pensar neste momento naquela parábola de Jesus e do filho pródigo, onde o pai tem 2 filhos e o pai tem uma herança grande, né? E o filho mais novo vai e torra a herança dele, né? Já o mais velho, ele não usufrui da herança. Ele trabalha como servo na casa do pai, como empregado. Ele é filho, não precisava trabalhar como empregado. Ele era filho, tudo que o pai tinha era dele. Mas chegou no final e ficou chateado com o irmão, que botou fora a herança, né? Mas são 2 formas erradas de a gente agir no reino de Deus. É menosprezar o que Deus deu, jogando fora ou não usando. É usar mal e não usar. São 2 formas erradas. Agora, o que Deus conquistou para você na cruz? Essa é a minha pergunta. Você quer, Pai, eu quero tudo aquilo que você conquistou na cruz. Não é ofensivo a Deus, é valorizar o sacrifício de Jesus. Porque para muita gente, Jesus morreu na cruz, mas isso não faz diferença nenhuma na vida da pessoa. Mas foi algo valoroso. E o que ele conquistou na cruz é a nossa herança. É valorizar a morte de Jesus. Muito bem. A gente viu então a conquista, mas nem tudo foi conquistado. Tinha muita coisa para ser conquistada. Aí a gente vê um outro cara, valente, corajoso, junto com Josué, o cara que veio trazer aquele parecer favorável, era Caleb. E Deus tinha dado a promessa, os 2 que vieram dar parecer favorável, os 2 vão ter terra lá em Israel. Os 2 vão ter terras lá dentro de Canaã. E Deus deu a promessa para Caleb também. Então, tanto Josué quanto Caleb, que eram os que foram tementes a Deus, Caleb também viveu. E veja lá o que diz em Josué capítulo 14. Josué 14, versículo 5. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra. Versículo 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Então ele diz: você lembra, Josué, o que Deus falou, né? O que Moisés falou para mim e para ti? Tipo, os 2 eram parceiros, está lembrado? Veja agora lá no versículo
Versículo 10. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora tenho 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. Pensa um cara motivado, né? 85 anos e dizer, ó, Moisés, eu quero aquilo que é meu. Não, Moisés não, Josué. Josué, você lembra o que Deus falou? Através de Moisés para nós dois? Você lembra? Então eu quero o que é meu. A minha herança eu quero. Pô, que cara ousado. Não, era dele. Era promessa. Se era promessa, então era dele. Percebemos em Caleb, um homem de Deus, valorizando a palavra de Deus, valorizando, é teu, pede, pode pegar. E agora ele chega para Josué, se lembra, né? Agora eu quero que é meu, minha herança eu quero. Então não é desfazer, o cara atrevido, não é atrevido, era dele, era promessa, foi prometido, então é dele. E ele vai correr atrás, aquilo que é. Não está fora, está dentro daquilo que estava sendo combinado, não está fora do combinado, certo? Então, a gente pode ver aí em Caleb, um homem de Deus que também busca aquilo que Deus tinha prometido para ele. Vamos lá agora para o capítulo 24, tem bastante coisa interessante aqui, mas vamos dar uma corrida para o capítulo 24 de Josué. Neste momento, acontece algo que novamente é uma característica muito forte, e isso vai definir muita coisa. A gente vai ver agora só ano que vem, né? Porque nós já estamos acabando, essa aqui é a nossa última aula, porque daí a gente termina esse período, a gente vai entrar então no novo período dos juízes, né? Se a gente for ver lá, é um quadradinho lá na faixa azul, é um quadradinho a mais, né? Então eu achei legal a gente vir até essa semana para a gente concluir essa parte até aqui. Então, o que acontece no capítulo 24 vai definir muita coisa, e é uma atitude de Josué muito favorável, muito boa. Por quê? Porque ele repete a lei de novo. Conquistar a terra, ele fez o trabalho dele, já está idoso. Antes de eu morrer, eu vou fazer um negócio, eu vou repetir a lei de tudo de novo. Porque muitas das pessoas já tinham morrido, e outras tinham nascido, então, o pessoal esqueceu já o que era a lei de Deus. Então vamos repetir de novo. Reorientar, ó, rumo é por aqui. Puxar o povo de novo, ó, é por aqui que vai. É isso aqui que tem que fazer. Cuida, não faz isso, não faz aquele outro. E por aí vai, né? Então, veja lá no capítulo 24, versículo 1 em diante. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Disse Josué a todo o povo: assim diz o Senhor teu Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai, Abraão, da além do rio, eu guiei por toda a terra de Canaã, multipliquei a sua descendência, dele ter Isaac, por aí vai. E aí ele vai fazer todo um relato da história, né? Você lembra de Abraão? Então, aí ele vai contar toda a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de como é que eles foram parar no Egito, de como é que Deus tirou eles do Egito. Então ele vai contar tudo isso que aconteceu para o povo dizer: gente, vocês sabem de onde é que vocês vieram? Vocês vieram assim, assim, assado. Deus falou, Deus fez isso, Deus fazia. Então, ensina, ele deu uma aula de história, né? Uma aula de história para o povo, para falar: gente, vocês sabem o que está acontecendo, vocês sabem quem vocês são, vocês sabem de onde é que vocês vieram, vocês sabem por que vocês estão nessa terra, vocês sabem qual que é o propósito de Deus com vocês. E aí ele foi instruindo eles. E aí chega lá no capítulo, no versículo 15, veja lá no versículo 15, ele chega e lança o desafio, versículo 14 e 15: agora temei ao Senhor e servi com sinceridade, com verdade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor.
Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí o povo responde, né? Não, a gente vai servir a Deus. Aí Josué já pega e já acorda direto. Então, significa que vocês não podem servir a Deus. Ah, mas como não? Ele falou, então você tem que jogar fora toda essa tranqueira que vocês estão juntando aí. Eles estavam guardando deuses desde a saída do Egito, estavam carregando coisa junto. Então Josué diz, vocês não podem servir a Deus, vocês não podem servir a dois senhores, vocês vão ter que decidir o que vocês querem. Ou se seguem a Deus e jogam fora essa tranqueirada toda que vocês estão levando junto, ou então fica com isso, mas aí Deus não está com vocês. Tá? Então Deus aqui é muito radical, Josué é muito radical, mas por outro lado ele precisava ser, para o povo saber qual é a direção, quais são os mandamentos e eles poderem obedecer. Repetição da lei, então, acontece ali. Veja agora no versículo 31, capítulo 31. Serviu Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. Significa que esse versículo nos afirma de que enquanto Josué estava vivo, o povo serviu a Deus. Enquanto estavam os líderes que Josué tinha formado, Josué formou vários líderes. Enquanto esses líderes ainda estavam vivos, o povo serviu a Deus. Estava ali, alinhadinho. Porque eles foram educados, eles foram ensinados no caminho de Deus. E depois a gente deixa para a próxima aula. Tá? Mas algo que a gente deve aprender é o seguinte, de que Josué foi um homem temente a Deus, obediente, que fez aquilo que Deus quis que ele fizesse. Enquanto ele estava vivo, ele sempre foi repetindo, ensinando, sempre de novo, repetindo aquilo que o povo precisava saber. Só vou ler um texto agora do Novo Testamento para concluir. Colossenses capítulo 3, versículo 24. Colossenses 3, 24. Eu falei algo de herança, né? E eu queria só terminar então com esse texto de Colossenses capítulo 3, versículo 24. Colossenses 3, 24, Paulo escreve para a igreja de Colossos, diz o seguinte, primeiro, versículo 23, vamos ler do 23 ao 25, e tudo o que fizerdes, fazei em nome de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor que servis. Quem faz injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Aqui Deus está falando, olha, aquilo que você fizer, isso você vai receber, a herança, certo? Então haja de uma forma correta e você vai receber a herança. Agora, se você agir de uma forma errada, você também vai receber essa herança. Se a gente ler agora em Efésios capítulo 3, vai falar um pouquinho também sobre essa ideia de ver a riqueza que há em Cristo Jesus. Efésios 3, versículo 1 em diante. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por vós, os gentios. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Agora, oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Aqui Paulo está falando, gente, eu oro para vocês que
que vocês se atentem, seja revelado para vocês qual a amplitude do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A herança em Cristo que nós temos conquistado. O que Cristo tudo conquistou para você na cruz? Ele conquistou para você uma vida restaurada, uma vida nova. E ela está à nossa disposição. Depende muito do que eu quero conquistar, mas para isso eu preciso me negar, preciso reconhecer as minhas falhas, e Deus pode potencializar minhas falhas em cura. Amém? Vamos terminar com uma palavra de oração ainda? Pai, muito obrigado por este estudo, obrigado, Pai querido, que você tem nos aberto o entendimento para que possamos ver quão grande foi o sacrifício de Cristo naquela cruz e qual é esta herança que está à nossa disposição, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós tenha o conhecimento e a revelação de Deus para continuar nesse caminho de santificação, conquistando cada vez mais a herança de Cristo, já aqui na terra, em caráter, em mudança de vida e ainda assim nas boas obras que vamos colher para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.